Olá, nono ano, bom dia, good morning. Eu voltei nessa manhã de terça-feira para dar continuidade às nossas aulas online. E seguindo o nosso padrão das aulas presenciais, hoje vocês têm 2 aulas de gramática, 2 aulas de matemática, uma aula de informática e uma aula de biologia. E dando continuidade no vídeo, você assistirá essas aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de gramática com a Miss Cristiane. A segunda aula de matemática com o Mr. Mateus, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson e a quarta aula de biologia com a Miss Val. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas as nossas aulas aqui pelo canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. E caso tenha interesse em assistir apenas uma aula específica, estou deixando para você aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que aquela aula começa. Nos colocamos à disposição de vocês, todos os professores, dentro das plataformas que nós já estamos utilizando ou até mesmo pelas nossas redes sociais para tirar quaisquer dúvidas que vocês possuem quanto a essas ferramentas ou metodologias que estão sendo utilizadas. No mais, eu desejo a todos uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estou com saudades. Seguindo aí o nosso horário, né? Hoje, terça-feira, dia 14, nós temos aí 2 aulas de gramática, tá? Como que vai ser o nosso roteiro hoje? Eu farei correção de exercícios que eu passei na aula passada, tá? E em seguida, eu falarei com vocês sobre a atividade de casa. Essa atividade de casa é uma lista de exercícios que eu estarei, né, que eu já deixei, na verdade, postado lá no Google Classroom. Você vai baixar essa atividade, vai responder e eu estarei tirando dúvidas com relação ao conteúdo e os exercícios dessa lista na nossa próxima live de gramática. Nossa live de gramática é na quarta-feira, tá? No caso, amanhã, tá bom? Eu já tinha comentado com vocês a semana passada que eu estaria deixando essa lista lá para que fosse feita, tá? E em sala de aula, né? Em sala de aula virtual, no caso, na nossa live, nós estaríamos fazendo a correção, estaríamos falando sobre dúvidas e conteúdos que estejam aí relacionados, tá? No caso aí, nosso conteúdo são as orações subordinadas substantivas, tá? Na nossa live da aula passada eu mostrei para vocês uns slides, fizemos explicação de conteúdo, mostrei exemplos e estamos dando sequência a esse conteúdo. Hoje, como eu havia dito, faremos a correção dos exercícios da página 27 a 31. Então, para isso, eu preciso que vocês tenham aí em mãos o módulo 2 aí, né? Com os exercícios, tá bom? Então, vamos aqui, meninos, página 27. Então, aí tem aí, né? Então, tem aí. Pontuação das orações subordinadas substantivas. Tem aí para você ler o texto, tá? Então, você dá pause no vídeo, faça a leitura em voz alta e retoma, tá? Número 1. No texto, a autora contrapõe a arte plástica. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse tamanho de letra. Consegui. Vou pegar uma caneta aqui. Pronto. Peguei a caneta. No texto, a autora contrapõe a arte plástica e linguagem escrita. Por que ela faz esse contraponto? Porque ambas são representações de algo, de alguma coisa. Elas estão, tanto a linguagem escrita, quanto a linguagem plástica, a arte plástica, ela faz representação de alguma coisa. Número 2, explique o conceito de representação destacado no texto jornalístico. A notícia, apesar de relatar um fato, não é um fato em si, mas a interpretação desse fato pelo jornalista que a escreveu. Deixa eu
apagar isso aqui. Pronto. Então, a notícia, apesar de relatar um fato, não é o fato em si, mas sim o que? A interpretação do fato que o jornalista escreveu. 3, meninos. Sabendo que a notícia é a interpretação de um fato, de que forma o leitor deve fazer a leitura de uma notícia, ingênua ou crítica? Por quê? Deve ser feito o quê? De forma crítica, porque se trata de uma visão de um jornalista sobre um fato. Então, aqui ela vem carregada de valores, de escolhas que nem sempre fazem referência à realidade, ao que seja real. 4. Leia a frase atentando para o termo em destaque. Apertei aqui. Ela trabalha em um ambiente agradável, uma redação de jornal. A. Como esse período é classificado? Ele é classificado como simples ou como composto, meninos? Como simples. Lembrando que período simples é aquele composto por apenas o quê? O que, meninas, que nós falamos na aula passada? Qual que é a diferença desse período simples para período composto? Período simples, nós temos aí um verbo. Período composto, nós temos mais de um verbo. Então, nesse caso aqui, é período simples. Qual a função sintática que o termo em destaque descreve? Uma redação de jornal. Então, aqui tá explicando, não tá? Nossa, mas hoje... Aqui tá o que? Tá explicando, não é? Então, se tá explicando, esse termo é chamado de quê? De aposto. Falamos muito sobre isso na nossa live da semana passada. C. Qual sinal de pontuação é empregado nesse período? 2 pontos. Também o aposto pode ser separado por vírgulas. Mostrei para vocês um exemplo na live. Mas nesse caso aqui em específico, do exemplo que tem no livro, ele é separado por 2 pontos. Letra D, meninos. Copie do texto um período composto por subordinação, cuja oração subordinada tem a mesma função sintática do termo em destaque na frase. Qual que era o termo, qual que é a função sintática aqui? É o de aposto, não é? Então, você vai procurar, né, do texto um período composto por subordinação que também tem essa função de aposto. Então, aqui, né, o livro traz, né, lá do texto. Com a linguagem escrita, acontece a mesma coisa, 2 pontos. Ela representa algo como objeto, valores, ideias. Então, aqui eu tenho o quê? O mesmo valor sintático, que é o quê? De aposto. E como essa oração subordinada é classificada? É uma oração subordinada substantiva a positiva, porque ela tem valor de aposto, ela tem valor de explicação. F. Qual sinal de pontuação foi empregado entre a oração principal, aqui a oração principal, e a oração subordinada, meninos? Foram o quê? Os 2 pontos. Seguindo aí, eu fiz essas explicações com vocês já na aula passada. Aqui tem o praticando, que tem esse trecho aí de um poema de cordel. Estarei lendo. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fugando e berrando feio. E as formiguinhas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de moral. Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas as defende. Sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr, da sombra do juazeiro, mostraram nesta lição quanto pode a união. Nesse meu poema novo, o boi zebu que dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então aqui é um cordel, né? Conta essa historinha aí, né? Que aí tem até a imagem aqui das formigas aqui, do boi zebu pulando aqui, né, na ilustração. E aí seguindo aí as questões.
O cordel apresenta animais como personagens e ao final traz uma moral. Nesse sentido, a qual gênero textual esse poema se assemelha? O gênero textual que tem uma moral da história, ele é chamado de quê? De fábula. É um conteúdo que vocês veem lá no 6º ano. Então, quando se tem animais, lição de moral no texto, ele é chamado de fábula. B. Os personagens desse poema, as formigas e o boi zebu, não são individualizados, isto é, representam um conjunto de pessoas da sociedade. Que pessoas elas representam? Explique. Então, as formigas, elas representam quem, gente? As pessoas que trabalham, o povo trabalhador, que na maioria das vezes não tem seus direitos o quê? Respeitados. Já o boi zebu, ele está representando aquele que tem poder e que, por algumas vezes, eles abusam das pessoas para conseguirem o que querem. Então, elas se aproveitam aí da situação por estar numa posição de destaque e acabam abusando, acabam tomando atitudes desagradáveis com relação aos menos favorecidos. C. No poema, por meio das atitudes das formiguinhas, uma lição de moral é dada. Identifique-a e escreva. Em seguida, explique o que você compreendeu dessa moral. Então, você vai identificar, você vai copiar, e depois você vai explicar. Então, contra a falta de respeito, cada um tem seu direito. Então, aqui, essa explicação é uma explicação, uma resposta que seja mais para o sentido pessoal. Você vai dar a sua interpretação, né? Mas uma possível resposta seria o quê? Que as pessoas devem brigar por seus direitos quando eles forem desrespeitados. O meu direito foi desrespeitado, então eu tenho sim que brigar por ele, eu tenho que correr atrás, eu não posso deixar que aquilo fique para trás. D, meninos, seguindo aí as correções, tá? Nós já estamos aí na letra D da página 30, ok? Qual é a importância da moral na construção de sentidos do poema de cordel? É apresentar o quê? Uma reflexão de como se deve agir, né, diante dessas situações de desrespeito que aparecem no dia a dia. E também sobre essa questão do abuso de poder. Né? E esse abuso de poder, qual é a representação dele? É de desrespeito aos direitos dos outros. E porque o termo lição de moral é precedido de 2 pontos na oração? Porque ela é uma oração o quê? Subordinada à positiva. E essas orações têm como característica o quê, meninos? Essa separação por meio dos 2 pontos, né? Essa explicação, ela vem depois dos 2 pontos. Número 2. Releia os versos a seguir. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder. Dê a classificação sintática desses versos. O boi zebu quer dizer é uma oração que, meninos? Principal. Que é os mandão do poder é uma oração o quê? Subordinada substantiva. No caso, objetiva direta. Por que é objetiva direta? Porque eu não tenho o quê? Preposição depois do verbo. Qual verbo é esse? O verbo que? Dizer. Né? O verbo dizer. Ele não tem, aqui não tem. Aqui nós temos somente uma conjunção subordinativa integrante, que é a que nós até falamos em outras ocasiões. Então, se eu não tenho preposição aqui, depois do verbo, a minha oração é classificada como oração substantiva, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. B. Explique a ausência de pontuação nos versos. Então, não se separa vírgula da oração principal quando ela for uma oração subordinada substantiva direta. Não precisa, não tem. O papel aqui de fazer essa separação cabe aqui a conjunção integrante, que na verdade ela está unindo. Então, não tem pontuação, tá? 3. Classifique as orações subordinadas destacadas abaixo. Em seguida, assinale a oração pontuada corretamente. Insisto em viajar pelo mundo atrás de notícias interessantes. É uma oração o quê?
subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque depois do verbo aí, nós temos aí uma preposição. Depois do verbo insistir, aqui nós temos o em aqui, que é uma preposição. B. O difícil é ser imparcial diante dos fatos absurdos. Então, é uma oração subordinada predicativa, porque aqui a nossa oração subordinada, ela tem o quê? Valor de predicativo, né, de ação praticada. C. Tenho certeza de que Fabrício será apresentador de jornal. Aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva e nominal, porque eu tenho um complemento nominal. Que complemento nominal é esse? Aqui nós estamos falando de Fabrício, mas nós temos um complemento aqui relacionado a ele. Que complemento é esse? Que ele será apresentador de telejornal. D. Eu só quero isso, ler notícias atuais e críticas nos jornais. Então, aqui eu tenho uma oração que eu tenho uma informação, não tenho? O que eu quero? Eu quero ler notícias atuais e críticas nos jornais. Então, se eu tenho uma explicação aqui na minha oração subordinada, ela é uma oração subordinada, substantiva, positiva. Porém, né, nós não falamos ainda sobre a pontuação. Vamos observar agora a pontuação. Depois do verbo não se usa vírgula. Então, aqui tá errado. Vamos aqui, nós já sabemos que essa é a certa, mas vamos analisar as outras. Aqui da mesma forma, tenho certeza de, isso aqui não tem que ter vírgula aqui, depois da oração principal, porque eu já tenho aqui o de que já introduzindo aqui a minha oração. Depois, na letra D, eu tenho uma oração subordinada positiva. Se é positivo, nós falamos anteriormente que precisa de ter o quê? De 2 pontos. Então, aqui precisa ter o quê? 2 pontos. Já aqui não tem a vírgula, não tem 2 pontos, porque aqui é uma oração predicativa, então eu já ligo a minha oração principal diretamente na predicativa, né, no predicado, sem vírgula, sem 2 pontos. Então, a correta é a letra B. Seguindo aí, a número 4. A número 4, ela pede para que você reescreva os períodos do exercício anterior que não foram pontuados adequadamente, pontuando segundo as regras, o quê? Gramaticais. Então, aqui insisto em viajar pelo mundo atrás de notícias interessantes. Não tem aquela vírgula. Tenho certeza, não tem vírgula, de que Fabrício será apresentador de telejornal. E por fim, eu só quero isso. 2 pontos. Ler notícias atuais e críticas. Ler notícias atuais e críticas nos jornais. Então, aqui, né, finalizamos aí as nossas correções dos exercícios da aula passada, tá? Seguindo aí, voltando aqui. Quero falar com vocês agora sobre os exercícios de casa, o homework, a lista que eu vou deixar para vocês. Ela está posta, ela foi postada no Google Classroom. Baixem ela, respondam que amanhã, durante a live, nós iremos tirar dúvidas relacionadas a essa lista de exercícios, com o conteúdo de orações subordinadas substantivas. Tudo bem, meninos? Tudo de bom para vocês, uma ótima semana. Um beijo e até a mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios. Eu vou tirar as 3 aulas dessa semana para a gente resolver somente exercícios de função. Como é uma matéria muito importante para a gente daqui para frente, vamos resolver bastante exercício. E eu vou resolver com vocês nessas 3 aulas, tá ok? Aí na próxima aula a gente já entra, na próxima semana a gente já entra em outro conteúdo, beleza? Então tá, gente. Então vamos aonde a gente parou, na página 8, exercício número 4. Eu não passei esses exercícios para vocês, eu passei somente os 6 e o 7, né, pra vocês fazerem. Então vamos começar no exercício número 4, tá? Então a gente tem essa imagem aí,
E o exercício pede o seguinte: observe a figura ao lado. Tem essa figura aí, beleza? E aí fala assim: escreva uma fórmula que permita calcular primeiro o perímetro da figura em função de x. Então tá. Aqui em cima, tá tampando aqui um pouquinho, mas aqui em cima a gente tem 2x menos 1, tá? Então vou pôr até aqui, ó. Até trocar a cor aqui, o preto. Como tá tampando ali, a gente tem aqui, ó, 2x menos 1. Tá mostrando aí, certo? Então isso aqui tudo, ó, é 2x menos 1. Esse tamanho aqui é x, que ele pôs aqui, né, pra gente. Esse aqui também é x. Esse aqui é 1 mais 2x. E esse aqui é 2x, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. A gente tem o seguinte. Primeiro que é o perímetro, certo? Como é que a gente calcula o perímetro? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados? Então vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. 2x, que é esse lado aqui, mais 2x menos 1. 2x menos 1. Mais x, que é esse lado aqui, mais esse lado aqui, ó, vai ser quanto? Esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho. Daqui, desse ponto aqui, ó, até aqui não é 2x menos 1? E tudo isso aqui não é 1 mais 2x? Então é só a gente pegar tudo isso aqui menos esse pedacinho aqui, ó. Porque aí vai sobrar só isso aqui pra gente, correto? Então quanto que é? 1 mais 2x menos 2x menos 1. Quanto vai dar isso aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 2x menos 2x, menos com esse menos dá mais. Então vai ficar 2x menos 2x dá 0, não é? 1 mais 1 dá 2. Então esse pedacinho aqui, ó, vale 2. Beleza? Então mais 2 mais esse pedaço aqui todinho é x. Mais x. Vou pôr aqui embaixo agora, ó. Mais isso aqui, esse lado aqui todinho, que é 1 mais 2x, beleza? Então agora é só a gente somar os termos semelhantes. Vai ficar o quê, ó? 2x mais 2x mais x mais x mais 2x dá quanto? Ó? 2x mais 2x, 4x mais 2x, 6x mais x, 7x mais x, 8x. Então ficou 8x. E agora, ó, menos 1 mais 2, então eu tenho 2. Menos 1 dá 1. Mais 1 dá 2. Então 8x mais 2. Então essa é a fórmula do meu perímetro, tá? Então se eu quiser saber o perímetro, só eu jogar no lugar do x aqui algum valor e vou achar o perímetro. Show de bola? Então a letra A primeira pergunta da letra A está feita. Agora vamos para a segunda. Vou até limpar aqui, ó. Vamos para o segundo, ó. A segunda ele pede assim, ó. A fórmula, escreva a fórmula da área. O que é a área? Eu vou na área, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir para ficar mais fácil. Eu vou dividir essa figura em dois retângulos. Vocês estão enxergando aqui, ó. Ficou esse retângulo azul. E ficou, vou pintar de outra cor aqui, esse retângulo de cima de verde. Então, para eu saber a área total dessa figura, é só eu somar a área desses dois retângulos. A área desse daqui, de verde, vamos ver quanto que é? Como é que eu calculo a área do retângulo, né? Base vezes altura. Ó, esse aqui está no meio. Então aqui, ó, é 2x tudo, então aqui ficou x e aqui ficou x, correto? Então, ó, base é 2x menos 1, então vai ficar 2x menos 1 vezes a altura dele, que é x. Vamos ver quanto vai dar? Multiplicar aqui, ó, distributivo vai ficar 2x vezes x dá 2x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Então tá, então achei que a área desse retângulo de cima é 2x ao quadrado menos x. Vamos ver desse aqui agora? Base, que é 1 mais 2x vezes x, que é a altura dele. Mesma coisa, ó. Distributivo, vai ficar assim, ó. X mais 2x ao quadrado. Então agora é só eu somar. Então vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado menos x mais x mais 2x ao quadrado. Então vai ficar o quê, ó? Menos x mais x dá
zero. Então ficou 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado. Então a área dessa figura, a fórmula dela é essa aqui, ó, 4x ao quadrado. Fechou? Fácil, né? Então vamos para a letra B. A letra B eu vou usar o pente aqui, ó. Então vamos apagar aqui, o que já estava aqui. Novo. Não. Então tá, vamos pôr aqui letra B. Então, na primeira da letra B ele fala assim, ó. Determine o perímetro e a área da figura abaixo para x igual a... Então primeiro a gente tem x igual a 2 centímetros. Então no lugar do x a gente vai colocar 2. A gente já tem a fórmula do perímetro, que é 8x mais 2, não é? Que a gente achou. E temos a fórmula da área, que é 4x ao quadrado. Só substituir. Ele falou que ó, quando x é igual a 2, então vamos substituir aqui ó, no perímetro primeiro. Então vai ficar 8 vezes 2 mais 2. No lugar do x aqui, a gente colocou 2. Vai ficar 8 vezes 2, 16. Mais 2, 18. Então perímetro, 18 centímetros. Vamos ver a área? Mesma coisa, no lugar do x, vai ficar 2 ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes 4, dá 16 centímetros quadrados. Então a área e o perímetro, tá? Então quando x é igual a 3, faz a mesma coisa. P vai ser igual a 8 vezes 3 mais 2. 8 vezes 3, 24, mais 2, 26 centímetros. A área vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado. Dá 9 vezes 4, 36. Então é igual a 36 centímetros quadrados. Então, quando x é igual a 5. Então, perímetro é igual a 8 vezes 5 mais 2. Então dá 40 mais 2, 42. A área é igual a 4 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 4, 100. 100 centímetros quadrados. Então, quando x é igual a 10, perímetro é igual a 8 vezes 10 mais 2, dá 80, 82. A área é igual a 4, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100 vezes 4, 400. Ok? Quando igual a 20, então vai ficar perímetro é igual a 8 vezes 20 mais 2. 8 vezes 20, 160, mais 2, 162. E a área, 4, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. É 400, né? Vezes 4 dá 1.600. Beleza? E por último, vou até limpar aqui. De novo. Ganhar tempo. O último que é 70. Então vai ficar, ó, perímetro é igual a 8 vezes 70, 8 vezes 70 mais 2. Então vai ficar 562. E a área, 4 vezes 70 ao quadrado. 70 ao quadrado vezes 4 vai dar 19.600 centímetros quadrados. Beleza? Então esse foi o exercício de hoje. E na próxima aula a gente continua com exercícios de funções, tá bom? Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Valeu! Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de período de quarentena? Estão se cuidando, tomando todos os cuidados? Eu espero que sim. Então, pessoal, eu trouxe mais uma aula de informática para vocês essa semana. Em um período que eu acredito que vocês estão usando a internet um pouco mais do que o normal, seja para ver as videoaulas, seja para participar das conferências, ou seja até mesmo para o lazer de vocês. Eu trouxe uma ferramenta a mais para poder entreter vocês nesse período. Agora que vocês já tiveram, nós finalizamos semana passada o conteúdo de segurança na internet. Tenho certeza que agora vocês são alunos mais cientes e conscientes sobre a internet segura e vão utilizar ela agora de uma
da melhor forma possível. E para complementar esse uso, eu trouxe uma ferramenta muito legal do Google. O Google é uma empresa gigante, ela tem aí diversos softwares, diversos aplicativos, ela está presente no nosso dia a dia, seja através de GPS, através de pesquisas. Tenho certeza que vocês usam muito o Google para pesquisar, para fazer os trabalhos de vocês, seja no nosso Google Classroom, que nós utilizamos, que é um serviço da Google. E hoje eu vou trazer para vocês o Animais em 3D da Google. Como que funciona o Animais em 3D? Ele é uma ferramenta que ele já está inclusa na parte de pesquisas do Google e ele é compatível tanto em iOS quanto Android. Não precisa baixar nada. A única coisa que precisa é que o celular seja compatível com realidade aumentada. Se o seu celular for compatível, ele vai conseguir rodar esses animais em 3D. E como que funciona? Você vai colocar algum desses animais da lista, tem diversos animais lá que podem ser pesquisados em 3D, você coloca esse animal para ser pesquisado. Quando você colocar esse animal para ser pesquisado, vai aparecer embaixo a opção ver animal em 3D. E aí esse animal vai aparecer na tela, vai aparecer aí na sua casa através da câmera. Ele vai aparecer em realidade aumentada, vai aparecer em 3D e você consegue interagir com esse animal, tirar foto, fazer vídeo com esse animal que aparece até fazendo sons naturais dele. Então é bem legal, é bem divertido. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês de alguns animais, como essa ferramenta é usada. E no final eu volto para passar uma tarefinha para vocês. Uma atividade de casa já valendo nota. Então eu vou pausar o vídeo para colocar na câmera traseira e o celular na vertical, para a gente mostrar como fazer uma pesquisa e fazer aparecer um animal 3D aí na casa de vocês. Então vamos lá. Meninos, então como funciona? Eu estou aqui com o Google aberto, nós vamos na barra de pesquisa e vamos digitar algum animal, por exemplo, urso. Quando você coloca para pesquisar, se o seu celular for compatível, vai aparecer aqui embaixo, ó, veja em 3D. Você vai clicar. Depois que aparecer veja em 3D, você vai colocar para ver no seu espaço. Eu vou colocar aqui no quarto. O espaço é um pouco limitado, mas acho que dá pra gente usar. Você precisa focar a câmera. E olha só. O urso aparece. E você pode manusear. Vamos ver aqui o tamanho dele. E repara que ele ainda coloca para fazer o som original do animal. Olha só. E aí você pode aparecer na câmera, lá atrás, esse urso, tirar foto, fazer uma foto bem legal. Você pode mudar o tamanho, você vai ver ele aqui de lado. Olha só, tem embaixo, em cima da câmera. Muito bacana, né? Vamos ver um outro animal? Vamos lá. Vamos colocar agora para ver um tubarão. Tubarão é um animal que aparece em 3D. Coloquem, veja em 3D. Quanto maior for o seu espaço, quanto mais amplo, mais fácil vai ser dele aparecer, tá? Você coloca para focar até ele conseguir focalizar. Esse está mais difícil de aparecer, mas ele vai aparecer. Geralmente você aponta para o chão e aponta para frente. Olha só, e apareceu o tubarão. Você foca aí, você vai mexendo na câmera e ele aparece. Você pode também aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. E olha só, aparece até a sombra do tubarão. E você pode também interagir. Você vai para frente da câmera e tira sua foto com o tubarão, interage. Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você pode aumentar, diminuir e mexer à vontade nesse tubarão. É bem bacana, né? Vamos ver outro animal agora? Vamos ver agora um pinguim. Pinguim também é um animal que aparece na opção de 3D. Veja em 3D.
Você mexe na sua câmera para ele focalizar o seu espaço. Deixa eu focar aqui. Depois que você foca, aparece o pinguim fazendo foco do lado. Você pode virando de lado. É um animal totalmente inteligente. E mesma coisa, você pode aumentar o tamanho, fazer um pinguim gigante, um pinguim menor. E também tirar na câmera e tirar uma foto com esse pinguim. Vamos colocar aqui um guaxinim. Vamos lá. O guaxinim também é um animal que pode aparecer em 3D. Veja em 3D. Veja no seu espaço. Mesma coisa. Você foca. E aparece o guaxinim na sua casa. Olha só. Fazendo o som original dele e tudo mais. Você vai focando, colocando o guaxinim aí. Pra você achar melhor. E fazer uma foto bem bacana. Vamos ver um outro animal. Deixa eu colocar outro aqui. Vou colocar um alligator, que é um crocodilo, alligator americano. Mesma coisa. O local que você quiser fazer o som original dele. É muito grande. Se quiser fazer uma foto bem legal. Esse é um alligator americano. Vou pesquisar um outro animal para vocês verem a possibilidade. Vamos pesquisar agora um tigre. Também é um animal que pode ser visto em 3D. Veja no seu espaço. Nós vamos focar. Olha só, gente, já tem um tigre aqui na cama. Mesma coisa. O tamanho, ele faz o som, interagir e até tirar uma foto. Pode ficar do tamanho que você quiser, você pode virar na câmera e aparecer para tirar uma foto também. E meninas, como vocês viram aí, tem vários animais no Animais em 3D. Quanto mais aberto for o seu espaço, estava usando um quarto aqui de exemplo para a gente filmar, mas quanto maior for o espaço, quanto mais amplo, seja uma sala, uma área, mais fácil vai ser do animal aparecer. Ele foca, você pode regular o tamanho e escutar os sons originais. E tem uma lista aí gigante de animais que podem ser vistos lá no 3D, que vocês podem pesquisar. Águia, urso, gato, cachorro, guepardo, lobo, pato, panda, águia, pinguim, cobra, cavalo, arara, polvo, guaxinim, cobra, tartaruga. Diversos animais que vocês podem colocar para ver em 3D, colocar aí dentro da sua casa, tirar uma foto bem legal. Falando em foto bem legal, eu vou falar agora qual que é o homework de vocês. De atividade, o que vocês vão fazer? Usando a ferramenta do Animal 3D do Google, vocês vão fazer uma foto bem criativa de algum animal na casa de vocês. Pode ser com vocês aparecendo, pode ser com algum parente, papai, a mamãe, o irmão, ou pode ser só o animal aí na sua casa. Tire uma foto bem criativa, bem legal. E aí essa foto bem criativa que vocês vão fazer, vocês vão postar, pode ser postado no Instagram do colégio, no Instagram e marcar o colégio, @Colégio Atlético, está aparecendo aí, ou vocês vão postar no Google Classroom. E lá eu vou ver essa foto, vou salvar e vou avaliar.
E usem a criatividade, caprichem nas fotos, já é uma atividade avaliativa, usar essa ferramenta para tirar a foto. Se por acaso o seu celular não for compatível com o Animais em 3D, pode ser que o celular aí não seja compatível com o sistema de realidade virtual, não tem problema. Você vai desenhar algum desses animais, bem legal também, capricho do desenho, usa os dons artísticos que vocês têm de sobra e vão tirar uma foto e a mesma coisa, compartilhar seja no Instagram ou seja no Google Classroom. Vou lá no Google Classroom, inserir arquivo e inserir a imagem. Ok? Caprichem nas fotos, espero ver fotos aí bem legais. Já são atividades aí para vocês fazerem nesse período de quarentena. Explorem muito o Animais em 3D. Descubram lá novos animais, vão colocando lá vários animais diferentes. É bem legal, é bem divertido. Mostrem para sua família, caprichem. E semana que vem a gente continua seguindo um outro conteúdo de informática. E eu espero ver as fotos de vocês aí nas redes sociais ou no Google Classroom, onde vou salvar e avaliar a nota. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Fica um abraço para vocês. Estamos morrendo de saudades. E até mais. Tchau, tchau. Olá, meninos do 9º ano, bom dia. Vamos para mais uma aula de genética, né? Continuando a primeira lei de Mendel. Tentei ver se eu conseguia resolver exercício com vocês usando lousa, mas não tem como. Eu vou ver, fiz aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. E aí depois eu vou vendo outras formas, tá bom? Só revisando para vocês que a primeira lei de Mendel é 2 alelos de um loco, né? Eles vão segregar para outro para a formação de gametas. Então, a metade dos gametas recebe um determinado alelo e a outra metade recebe o outro alelo. Então, alelos de um mesmo loco segregam na meiose para a formação dos gametas. Então, nós vamos usar o quadro de Punnett, né? De Punnett, no qual eu tenho as características dos gametas de um lado e os resultados eu coloco no meio, né? Então, olha lá como que a gente faz. Eu tenho os alelos presentes, que tá circulado aí de vermelho, é o que eu pego dos gametas, masculino e feminino. Esse que tá circulado de azul é a combinação dos alelos, né? Seria o meu resultado, ou se eu fosse usar uma soma matemática, seria o que eu teria meu resultado. Então, eu tenho os gametas, voltando aí para a formação do quadro. Para vocês entenderem aí, eu tenho o quadro embaixo, esse segundo quadro, eu tenho Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Então, um lado representando os gametas masculinos, do outro feminino. Então, eu pego a letra Bzão, coloco embaixo, e outro Bzão, que tá riscado de azul, coloco lá do lado. Assim, eu vou fazendo até eu preencher. Então, eu fiz o exemplo de um exercício. Vamos lá. Sabe-se que uma determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante, e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Meninos, todas as vezes que a gente for fazer exercício, retire os dados do exercício, do probleminha, que todos serão um probleminha. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, esperam que nasce. Então, eu tenho que achar a resposta. Para isso, eu tenho que fazer a probabilidade. Então, eu tenho lá, pelagem preta, é pelo gene dominante, Bzão. Só que esses gatos são heterozigotos. Então, eu posso usar qualquer letra do alfabeto. Então, vamos lá. Para a resolução, eu vou colocar Bzão, Bzinho, certo? Bzão para preto e Bzinho para característica branca. Só que como são um casal de pretos heterozigotos, eles vão ser Bzão, Bzinho e o que determina é a pelagem preta. Vou fazer o quadro, certo? Eu não coloquei a divisão até em cima, mas de um lado eu coloquei Bzão, Bzinho, que eu separei os meus gametas, e do outro lado Bzão, Bzinho, separando os meus gametas, e os resultados eu vou colocar nesse quadrado aí. Peguei um Bzão, que pode ser tanto
da vertical do horizontal, coloquei lá dentro do quadrinho. Peguei o outro Bzão, tá vendo? Bzão, e escrevi lá. E agora eu vou pegar o Bzinho, ó lá. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Vou fazer isso, olha, Bzinho com Bzão, Bzinho, Bzão. Lembrando que eu vou pegar a letra maiúscula e colocar primeiro. Sempre a maiúscula primeiro. Se você inverter, você corre o risco de errar. E coloquei lá por último Bzinho, Bzinho. Certo? Então, aí eu fiz o quadro. Agora, do quadro, eu vou fazer as probabilidades, né? Para me achar a porcentagem. Depois eu vou colocar, eu não coloquei nesses slides, mas eu vou escrever na aula. E amanhã eu vou passar para vocês como é que faz. Então, eu vou pegar o número de características aí que eu tenho de cor preta. Bzão, Bzão vai ser cor preta. Bzão, Bzinho, cor preta. Bzinho, Bzinho, cor branca. Então, eu tenho aí 3/4 das minhas características me dá uma pelagem preta. Então, eu pego 3, divido por 4, vai me dar 0,75. Multiplicado por 100, 75%. Bzinho, Bzinho é a minha cor branca, então vai ser 1/4. Certo? 1 dividido por 4, 0,25. Vai ficar multiplicando por 100, 25%. Olha lá, tá vendo? 75% Bzão, Bzão, o Bzão, Bzinho. 25% Bzinho, Bzinho. Aqui eu coloquei outro exercício resolvido. Então, a cor do grão das ervilhas é para um gene autossômico, azão, o qual a segregação ocorre de forma independente. Sabe-se que a coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. Então, duas plantas homozigotas, uma com grãos verdes e outras com grãos amarelos, foram cruzadas. Após F1, as plantas foram autofecundadas para obtenção da geração F2. Descreva a frequência fenotípica e genotípica. Certo? Então, lá eu fiz o cruzamento, olha lá, gametas azão, azinho, juntei e achei a minha F2, que é a mesma que a gente acabou de calcular. Aí, tá faltando a fenotípica, então, eu vou colocar azão, azão, sementes. Vamos ver lá, qual que é dependente. Azão, azão, sementes amarelas. Azão, azinho, sementes amarelas. Azinho, azinho, sementes verdes. Lembrando que fenótipo é a característica que eu vejo. Genótipo é as minhas letrinhas, é o meu gene. Azão, 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 azinho, ok? Só voltando lá, naquele exercício que eu resolvi com vocês, ele vai ser, vamos lá ver qual que é a alternativa. Ele vai ser a letra D, 75% dos gatos pretos e 25% dos gatos brancos. E aí, para nossa aula, eu tenho uma lista de exercícios que eu vou colocar na aula de hoje, que é para a próxima semana. Então, eu vou dividir esses exercícios, vocês fazem um pouco hoje, terça, e amanhã na quarta, tá bom? Na aula de amanhã eu não vou colocar exercício, eu vou colocar resolução novamente, tá bom? Beijos para vocês, bons exercícios e boas aulas.